sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós trabalhando no programa Conversando sobre a Mediunidade. Dezembro, Natal de Jesus, a gente aproveita para contextualizar tudo na figura desse mestre tão amado, desse espírito tão querido que Deus nos deu para nos servir de guia e modelo, Jesus. E aproveitamos para estudar a obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E hoje vamos começar a lição número 10, que tem como título Mediunidade e Prudência. E o dito bíblico é a palavra de Jesus anotada por Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí a gente começa o estudo lindamente assim. Um fator primordial na tarefa mediúnica é a prudência. E esse tema que fala da casa sobre a rocha, fala de prudência, mas fala de trabalho. E vamos ver como é que a gente entende a prudência. Porque quantos companheiros que não assumem a tarefa mediúnica dizendo, eu sou prudente, eu não gosto, eu não quero me ver envolvido em mistificação. Ou então, aquela casa, eu tenho que conhecer muito a casa, ver se lá todos são honestos, se o trabalho corre bem. E com isso, meus amigos, a tarefa vai sendo adiada, muitas vezes indefinidamente. Outros falam assim, não, eu sou muito prudente. O dia que eu estiver melhor, o dia que eu conseguir corrigir os meus defeitos, aí sim eu vou para a tarefa. O outro, mas eu ainda tenho alguns sentimentos que são contrários, ou alguns hábitos que são contrários. Eu, por exemplo, como carne. E aí a pessoa coloca algum detalhe que, na verdade, é um adiamento para a tarefa, uma desculpa para não assumir a tarefa. Isso com o nome de prudência. Vamos ver como é que o Espírito Carlos interpretou essa palavra, essa expressão do homem prudente na fala de Jesus. Ele diz assim, vou começar a ler o parágrafo. Um fator primordial na tarefa mediúnica é a prudência. Ela consiste em zelo, segurança e atenção. Então aqui ele já vai configurando o que é esta prudência. Zelo, segurança e atenção. Vamos pensar o que é o zelo. E aí eu permito compartilhar com os amigos, com os irmãos, ouvintes, o que eu ouvi em minha mocidade espírita, lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que tínhamos o irmão Walter Faria, um médium seguro, um trabalhador de Jesus. E ele falava para todos nós assim, e naquele momento eu era jovem, é necessário zelar pela mediunidade. E ele lançava essa questão para a nossa dinâmica, para o nosso estudo. O que é zelar pela mediunidade? E quase sempre vamos pensar naquelas situações de rituais exteriores, né? Os cuidados que eu tenho, até muitas vezes a roupa que eu visto, não estamos criticando não, gente, mas em muitos setores espiritualistas, o entendimento do zelo passa pelo cumprimento de uma série de rituais, de uma série de protocolos. E ele falava assim, zelar, cuidar da mediunidade, é pensar nela, é conhecê-la, é não deixar, olha a expressão que ele falava, que a mediunidade seja invadida por situações estranhas. Então já começa a pensar nesse zelo no aspecto mental, no aspecto moral, no aspecto do próprio uso da faculdade mediúnica de uma forma disciplinada, de uma forma ordeira, não é?
a mediunidade ganhando um espaço de excelência na vida de cada um de nós. Então ele diz, para essa prudência é o zelo, segurança. E aí a gente tem lá no Livro dos Médiuns, no 197, quando, o item 197, quando Kardec fala dos bons médiuns. Lembra? Eu sempre cito esse texto, não é para os irmãos, não é para mim, eu não posso esquecer. Bom médium, modesto, devotado, sério e seguro. E qual é o médium seguro? Ele diz, é aquele que pela constância, pela aplicação do uso da mediunidade, ele acaba conseguindo uma melhor facilidade de execução, mas também consegue essa simpatia dos bons espíritos, né? Então, é juntando tudo isso. Então, essa segurança, vai ser impossível eu falar que eu tenho segurança mediúnica simplesmente pela facilidade da produção do fenômeno. A segurança mediúnica estará relacionada também à qualidade dos espíritos que me assistem, ao meu discernimento quanto a essa qualidade. Que eu sei que nessa hora, alguns trabalhadores do atendimento espiritual, da desobsessão, falam assim, mas eu só recebo espírito necessitado, eu só recebo espírito com dificuldade. Mas observe, esses espíritos vêm, são trazidos à casa espírita pela espiritualidade superior diretora da casa. É diferente daqueles espíritos que eu atraio pelo meu comportamento, pela minha invigilância, pela minha falta de respeito à própria atividade mediúnica. É diferente. Então, esse discernimento é que vai dar segurança ao médium. E o outro ponto é a atenção. A atenção, ela está ligada ao foco, ela está ligada ao estudo, ela está ligada ao engajamento, a vestir a camisa da mediunidade e prestar atenção ao fenômeno. Porque muitas vezes a gente fica querendo, principalmente em casas, em que há o trabalho de orientação espiritual através da psicografia, tem gente que pergunta tudo aos espíritos. Ou quer encontrar tudo nos livros. Mas olha a aplicação daquilo que eu leio nos livros. Eu vou ler nos livros e vou começar a comparar o que eu estou sentindo sem milindres. Porque muitas vezes aquilo que está lá na codificação ou aquilo que está lá numa página de um estudioso da mediunidade vem na contramão. E eu fui perceber que eu fui invigilante, eu fui perceber que eu estou abrindo determinadas brechas, eu estou percebendo que eu tenho determinados hábitos, né, que são prejudiciais a essa assistência superior, e aí é um convite à mudança, é uma chamada de atenção. Se eu entrar no milindre, porque eu sou médium, eu sou voluntário, eu estou dando meu tempo, eu estou dando o melhor de mim, e começar com tudo isso, olha o prejuízo que eu vou causar nesse discernimento. Posso até entrar no processo de fascinação, que é algo muito grave. E continua então o irmão Carlos falando assim: ser prudente não é viver o futuro, mas cuidar para que, cumprindo o seu papel, o homem se faça construtor do seu destino. Isto é seríssimo. Porque a gente pensa assim, prudência, né? Tem uma expressão que vem na nossa cabeça, que foi durante um tempo muito noticiada, né? A propaganda da poupança. Então, seja prudente, tem uma poupança, né? E aí a poupança é o quê? É alguma coisa que eu guardo para uma emergência, para uma eventualidade no futuro. Hoje em dia, a gente tem até anúncios, né, e alguns até de uma forma um tanto jocosa, para auxílio funerários, né, procedimentos funerários, né, a criatura ser previdente pensando no futuro. Mas ele diz, ser prudente não é viver o futuro, mas cuidar para que, cumprindo o seu papel, o homem se faça construtor do seu destino. E aí vamos pensar, nós, médiuns, eu estou cumprindo o meu papel? Eu estou pensando no meu futuro? Eu estou me apropriando? Por que eu sou médium? Por que eu tenho que estudar?
Por que eu trabalho? Por que eu atendo? Por que eu cuido? Por que eu ouço? Por que eu falo? Eu estou pensando nas consequências disso para o meu futuro, para o meu destino, enquanto espíritos imortais. E qual é o destino nosso enquanto espírito imortal? É o progresso, é o aperfeiçoamento, é a felicidade. Ah, então, Deus, você está dizendo que a mediunidade é um caminho para eu ser feliz? É, se eu quiser. Se eu tiver essa, como ele diz aqui, na atividade do intercâmbio, a prudência deve prevalecer a todo momento. E assim, amigos, estamos estudando a obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E nesse momento estamos no item 10, no capítulo 10, que ele intitulou Mediunidade e Prudência. E ele faz considerações em torno de uma fala de Jesus, anotada por Mateus no capítulo 7, versículo 24. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E continua então ele elucidando para a gente. Eu vou ler o parágrafo anterior. Na atividade de intercâmbio, a prudência deve prevalecer a todo momento. Prudência que signifique, vamos pensar nessas duas palavrinhas, meus queridos, vigilância e cuidado no preparo do ambiente íntimo dos participantes. Vigilância e cuidado no preparo do ambiente íntimo dos participantes. Então eu vou ter vigilância, eu vou ter cuidado na arrumação da sala. Faz parte, né? Na maioria das nossas casas somos voluntários, a gente arruma um ambiente físico, a gente coloca, se for necessário, os copinhos de água, e a gente vai preparando isso. Mas não é só isso não. É o ambiente íntimo do participante. Como é que esse ambiente é preparado? Aqui no Teresa d'Ávila, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nós temos, né, a reunião de terça-feira, que é uma reunião do Evangelho de Jesus. Até convido aos amigos que quiserem assistir pelo YouTube ou que queiram nos dar a alegria de nos visitar, que possam ver. E nós temos uma orientação espiritual que a casa, no futuro, vai trabalhar com a questão do tratamento espiritual, né, que era chamada cura, o tratamento espiritual, reunião de tratamento. E aí, qual é o fórum dessa reunião, né, o motivo dessa reunião? Há o estudo do Evangelho e logo após a aplicação de passes gerais, por enquanto, corpo mediúnico sendo formado, né, estudando, tudo isso. Mas aí, no momento do passe, o que se faz? E essa é a orientação da Casa de Teresa d'Ávila. Tem músicas que levam o quê? A criar uma ambiência íntima de fé, de atenção, de prece. No Leon Denis, que a Teresa d'Ávila é um braço do Leon Denis, no Leon Denis é o comentário de uma lição, ou a lição do Evangelho, ou uma lição de um livro que faça comentários evangélicos. Por quê isso? Para criar um ambiente íntimo. Esse ambiente íntimo favorável para que ocorra o trabalho da cura, o trabalho do acolhimento. Percebemos, gente? Isso é prudência. Porque senão, vamos dizer que se nesse momento a gente deixasse a cabeça solta, tanto de médiuns quanto do assistente. Aí a pessoa fica preocupada com o lanche que vai tomar depois, a pessoa fica preocupada com a condução que vai tomar para ir para casa, a pessoa fica preocupada com uma série de questões que, na verdade, quebram esse ambiente íntimo favorável ao trabalho. E aí ele está dizendo, né, essa vigilância e cuidado no nosso ambiente íntimo. Por exemplo, na sexta-feira, e o programa é gravado, né, ele vai ter um jogo do Brasil. E é dia de trabalho mediúnico. E eu sei que se a gente fica sentado, a gente acaba torcendo, a gente acaba se envolvendo, né? E meu marido gosta de ver e tudo isso. Então o que eu vou fazer? Vou mais cedinho pro centro, ó, quietinha lá, na minha leitura, no meu trabalho. Pra quê, gente? Porque daqui a pouco eu vou ter que trabalhar. O meu marido não tem um compromisso com essa tarefa.
é outro. Então ele pode fazer isso, né? Torcer, estar ali. Mas eu tenho que ter cuidado para não desarrumar minha cabeça. É esse o grande cuidado, meus amigos. Então, é esse ambiente íntimo que necessita ser preservado em cada um de nós médiuns. E ele continua: prudência no estudo, no entendimento e na atividade, com o objetivo de, aprendendo-se mais, fazer melhor, produzindo bem. E nenhum de nós, por mais experientes que nos achemos, a gente pode abrir mão do estudo. A gente pode abrir mão do entendimento da atividade que nós estamos e do objetivo da atividade, porque sempre será possível fazer melhor. Sempre será possível fazer melhor. Nos aproximarmos, né, da excelência desses trabalhadores que já têm a construção. Nós somos amigos, trabalhadores em construção ainda. E continua o nosso querido irmão Carlos: prudência que corresponda ao respeito no trato com o invisível, já que o trabalho é um convite a todas as entidades infelizes para buscarem ajuda e que, independendo da sua forma de manifestação, devem ser vistas como irmãos em sofrimentos, necessitados de amparo e conforto. E aqui ele fala do respeito no trato com os invisíveis, com o plano espiritual. E eu lembro bem da experiência da Dona Ivone do Amaral Pereira, o trato dela com muitos espíritos, um médium muito maleável, mas ela atendia, ela era muito procurada por espíritos suicidas. E a forma como ela tratava, com carinho, com respeito, e era ela médium. Quando a gente vê, por exemplo, recordações da mediunidade, há uma situação em que ela é convocada por Dr. Bezerra, por Charles, a conversar com o espírito. Então, naquele momento, não era para ela falar, funcionar como médium, falando que o espírito estava falando, não. Eram recursos que ela havia armazenado através do estudo, do entendimento, da compreensão da atividade, né? E da produção do bem. E aí ela tratava os amigos, os espíritos sofredores, da forma mais respeitosa, mais fraterna possível, chegando a comovê-los. Olha que interessante, olha que construção. E ele continua: assim, cabe aos trabalhadores dessas reuniões oferecerem essa condição, aproveitando o ensinamento do Cristo. Então Jesus será sempre o modelo, a referência para a estruturação do trabalho no bem. Ser prudente, continua Carlos, é construir sua casa sobre a rocha, diz-nos Jesus. E como entender tal figura? Então agora é que ele vai começar a explicar para a gente essa questão da prudência. Então o Espírito Carlos fala assim: na mediunidade, a casa a ser erguida é a casa mental, que deve se tornar seguro porto para os que transitam nas faixas do intercâmbio. Então entendemos, gente? É a casa mental que há de ser um porto seguro para todos nós. Então, o médium tomar conta da sua casa mental. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, é muito interessante, vamos pegar o livro No Mundo Maior, de André Luiz, em que Calderaro dá uma explicação belíssima acerca da casa mental. É o título de um dos capítulos. E ele diz: essa casa mental deve se tornar um seguro porto para os que transitam na faixa do intercâmbio. Casa que não pode estar vazia e nem somente adornada, mas cheia de sentimentos superiores e enfeitada pelas mais doces conquistas do coração. E quando fala em adornada, a gente lembra daquela expressão de Jesus, que a criatura estava com um obsessor, o obsessor saiu, né? Era como se fosse uma casa. E quando ele chegou, ele encontrou a casa toda limpa,
e adornada, mas estava vazia, né? Não tinha conteúdo. E quando falou em adornada aqui, eu lembrei daquela expressão do Evangelho sobre o orgulho. E ele diz, né, que através do orgulho nós nos adornamos de virtude que não possuímos. Olha que interessante. É como se a gente colocasse um manto sobre as nossas feridas. Então a casa sobre a rocha, ela parte de uma relação de realidade. E não é para estar vazia, e muitas vezes ela está cheia, está entulhada, mas está entulhada de ilusões, de conteúdos que não são significativos. E ele continua dizendo, rocha que seja terreno firme e sustentador, entendida como a fé robustecida pela ação, identificada pela boa vontade no servir e pelo profundo oferecimento de si próprio em favor do outro. Olha interessante, olha só. Então essa rocha, vamos lá, fé robustecida pela ação. Então não é uma fé teórica, é uma fé atuante, identificada pela boa vontade no servir. Então eu não vou trabalhar na mediunidade porque eu sou obrigada, eu não vou trabalhar na mediunidade porque eu acho bonito, não. Eu vou trabalhar na mediunidade porque eu desejo ser uma servidora, eu desejo ser uma trabalhadora de Jesus. E para isso, eu vou ter que me oferecer profundamente em favor do outro. São aqueles episódios das renúncias para que eu possa bem trabalhar mediunicamente, que todos nós passamos. E ele, então, vai encerrando dizendo assim, não nos esquecendo de que a prudência será sempre progressiva, fazendo-nos mais e mais, olha que expressão belíssima, meus amores, albergues vivos e capacitados para uma doação cada vez maior, em favor de todos os nossos irmãos, dentro da lição crística da fraternidade. Então, albergue vivo. E eu gostei aqui do albergue, que albergue não é hotel, né? Albergue é um local simples, mas seguro, que oferece condições mínimas para que aquele que está desabrigado, aquele que está desarvorado, ele possa ter uma pausa num ambiente limpo, num ambiente saneado, para a partir dali ele tomar um rumo na sua vida. Ninguém fica o tempo todo no albergue. É só o tempo da necessidade. Então, que nós médiuns possamos ter essa noção. Somos albergues que, em nome de Jesus, ampara o sofredor no seu tempo de necessidade. Para também a gente não ser aquela criatura que vive cobrando tributo de gratidão, que vive alegando a renúncia que fez, o que ofereceu, não é? A ação no bem. Não, que ele seja albergue. E é muito bom que sempre haverá alguém necessitado. E quem sabe no futuro seremos nós mesmos aqueles que no plano espiritual necessitaremos de um abrigo, necessitaremos de um apoio. E que a gente possa pensar ainda no dia de hoje. Quantas vezes, meus amigos, meus irmãos, nós fomos albergados pela misericórdia divina? E se não fosse esse abrigo, esse albergue, que a casa espírita também representa para nós, em que situação nós poderíamos estar? Então, queridos, que a gente possa meditar nesses conceitos e trabalharmos esta prudência, que é a edificação da casa sobre a rocha. Meditemos nesses conceitos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.